A paz do Senhor, meus irmãos e queridos alunos, minhas irmãs, mais um vídeo aqui para fazer um resumo daquilo que estudamos na nossa aula passada, no nosso curso básico de teologia da Igreja Assembleia de Deus Ministério Shekinah. Se você não me conhece, eu sou o pastor Erickson, e aproveitando para pedir já de uma vez que você dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e falando para os nossos alunos que, se tiverem alguma dúvida, vocês têm meu número do WhatsApp, vocês podem me mandar suas perguntas, suas dúvidas, questões, sugestões, e nós estaremos respondendo rapidamente em nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem e que seu dia, sua tarde ou sua noite esteja sendo um dia, uma tarde, uma noite abençoada. O assunto de hoje, que nós vamos abordar hoje, trazer um resumo rápido aqui, para não se estender muito, para o vídeo não ficar longo nem chato, é sobre hermenêutica bíblica. Nós vamos aprender o que é hermenêutica, para que serve a hermenêutica e como usar a hermenêutica bíblica. Ok? Começando dizendo que a hermenêutica bíblica é a arte ou a ciência da interpretação das escrituras sagradas. E aí vamos começar já com o primeiro assunto. Para que serve a hermenêutica bíblica? Se você está com a Bíblia aberta aí, você precisa entender alguns pontos para que o texto possa trazer ou lhe dizer algo que seja importante para a sua vida. Lembrando que a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, então elas têm línguas e culturas e contextos diferentes do que nós vivemos hoje. Para você ter uma ideia, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, aramaico, hebraico e o Novo Testamento todo em grego. Então a gente tem que entender um pouco do contexto da época, entender um pouco das culturas da época, para poder interpretar a Bíblia, o que foi falado, de acordo com a cultura, com a época, e para trazer para nós o que realmente importa em nosso tempo. Alguns exemplos práticos para a gente interpretar corretamente são textos simbólicos que nós encontramos em Apocalipse. Nós vamos encontrar em Apocalipse e também no livro de Daniel, nós vamos encontrar palavras como a besta, frases ou expressões como besta que subiu do mar, a besta a imagem do anticristo, o dragão, a antiga serpente, e nós temos que entender qual o contexto, entender por que estava se usando a expressão, para a gente não ficar confundindo coisas simbólicas com coisas literais. Existe uma diferença entre o que é literal e o que é simbólico. O que está no contexto literal é uma coisa que nós podemos interpretar e que isso tem causado uma confusão. Pessoas que interpretam os símbolos como 666, o dragão, a serpente, a besta que sobe do mar, a mulher montada em cima do dragão, as pessoas confundem esses símbolos porque realmente é muito difícil estudar o livro de Apocalipse sem ter alguma confusão que nos causa, porque você precisa entender qual o contexto que João estava escrevendo, e a hermenêutica bíblica vai nos ajudar a esclarecer alguns assuntos, e isso é coisa mais aprofundada que podemos tratar em outro tempo. Eu quero só passar para você o que é a ferramenta, como você pode utilizar a ferramenta para que você tenha um pouco um pouco mais de intimidade com a palavra, para quando pegar alguns textos difíceis, saber como lidar com esses textos, ao invés de ficar tentando inventar ou sem entender o que a Bíblia realmente quer falar, né? Então, a hermenêutica é a arte de interpretar, arte e ciência de interpretar a palavra de Deus. E como usar a hermenêutica
bíblica na prática? Primeiro, a gente tem que ler com atenção o texto. Ler com atenção o texto. Há um pregador chamado Shed, que ele até faleceu, tem uma Bíblia de estudo com o nome dele. Ele dizia que nós temos que ler pelo menos 100 vezes o mesmo texto antes de pregar ou antes de falar alguma coisa sobre aquele texto. Imagina só, 100 vezes. E às vezes às vezes nós lemos 1 ou 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes e achamos que já entendemos tudo que aquele texto nos traz. Então, Russell Shedd falou, nós temos que ler pelo menos 100 vezes até que esse texto esteja completamente esmiuçado. Leia com atenção o texto. Segunda coisa que você deve se perguntar ou deve buscar essa informação é quem escreveu esse texto. Quem é que está emitindo quem está emitindo as palavras, quem está emitindo essas sentenças, quem está dizendo, quem é o autor que está escrevendo esse texto. A segunda coisa é para quem ele está escrevendo, para quem. A terceira coisa é quando foi que ele escreveu. E para encerrar esses questionamentos, porque vão haver mais, por que ele escreveu. Então, para o princípio da hermenêutica funcionar, você tem que perguntar quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu. Você já vai ter uma visão ampliada do texto que você está estudando. Isso se aplica a toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ok? E aí você parte para a interpretação do contexto. O que o autor quis dizer naquele momento histórico. Você há de convir que a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. Ela não foi escrita para os nossos tempos, o nosso tempo contemporâneo, não foi escrita para hoje. Os homens e mulheres, os homens que escreveram não tinham em mente o contexto, nem a modernidade, nem o nosso tempo. Eles tinham a mente daquele tempo. Então, quando ele escreveu, tinha um contexto histórico diferente do que vivemos hoje. E aí você tem que se transportar através de um conhecimento que vai demandar um pouco mais de estudo, a época em que foi escrita a mensagem que você está lendo. Você quer ver um exemplo? Paulo escrevia aos romanos como era o Império Romano e como era a sociedade que habitava Roma. Quais os seus costumes? O que as pessoas acreditavam? Qual o contexto que Paulo estava inserido naquela realidade quando ele escreveu a carta aos Romanos? O que estava acontecendo ali? Como é que você vai aprender ou como é que você vai descobrir o que estava acontecendo? Através de estudos da história contemporânea daquela época. Você vai encontrar livros, você vai encontrar estudiosos, você vai encontrar na internet, você vai encontrar em livros, você vai fazer uma busca agora com o auxílio das inteligências artificiais de como era o contexto de Roma quando Paulo escreveu a carta aos Romanos. Aí você vai entender por que alguns assuntos Paulo abordou para aquela sociedade, para aquele povo, para aquelas pessoas que receberam a carta aos Romanos. Certo? Outra coisa, evite pegar versículos e textos isolados. Leia o capítulo e o versículo, na verdade, leia o capítulo inteiro. E até o versículo você tem que ler inteiro, porque nós temos o costume de muitas vezes pegar uma parte do versículo, isolá-lo,
ou uma parte da mensagem, ou só um versículo, e isolar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isolamos isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Isolamos isso. Mas não é esse o contexto onde essa fala está inserida. Essa fala está inserida num contexto geral, num contexto que tem mais coisa antes. Então temos que ler todo o capítulo. E, se possível, não. Uma advertência que eu quero fazer. Não leia só o capítulo que você vai estudar. Leia o capítulo antes e o capítulo depois, tá? Geralmente, se você estiver começando a ler o livro, leia ou a carta ou o livro que você estiver começando a ler, leia por completo. Leia por completo. Primeiro, se lê por completo. Depois, você isola algumas partes, porque é certo que estudando por partes você vai entender melhor. Mas se você pegar uma parte isolada, isso vai trazer confusão para a sua vida. Leia o contexto imediato, veja o contexto imediato e veja o contexto geral da Bíblia. Ou seja, aonde aquele livro está se encaixando na Bíblia e o que aquele livro quer dizer junto a toda a doutrina bíblica. Você não pode pegar um livro também e isolá-lo do resto da Bíblia, porque pode causar também uma grande confusão na sua cabeça, tá? Depois vamos aplicar corretamente. Você, depois de entender o sentido original do que você leu, você tem que fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que essa verdade ensina para a minha vida hoje? Hoje. Você tem que pegar o contexto, ler o contexto ler o texto e o contexto dentro de algo amplo e pegar, depois que você leu e entendeu no sentido original, para quem foi escrito, por quem foi escrito, quando foi escrito, e depois perguntar para si mesmo: o que essa mensagem traz para mim? O que isso traz para a minha vida, de relevante para a minha vida hoje? Certo? Essas são as ferramentas da hermenêutica bíblica. Lembrando, nenhuma interpretação, ou todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia nós estamos interpretando a Bíblia aos nossos olhos. E um cuidado que eu peço aos irmãos é que quando for ler a Bíblia, não se atenha só àquilo que você entendeu. Busque entendimentos que venham contribuir com aquilo que você está aprendendo. Uma dica que eu quero dar para você é que você possa fazer uso de dicionários bíblicos, lógico, para entender palavras que você não conhece, para entender o porquê daquela palavra estar inserido naquele meio, versões de Bíblia. São muito importantes você ter à sua disposição várias versões da Bíblia, para você comparar uma palavra com a outra, para você procurar que está mais próximo da original, para você procurar como as traduções contemporâneas vieram mudando algumas coisas, para que você tenha um entendimento maior. E uma boa Bíblia, pode ser de estudo ou pode ser uma Bíblia comum, mas que ela seja uma Bíblia que tenha fácil leitura. Nós temos Bíblias hoje com as letras muito pequenas, os parágrafos muito juntos. Nós temos as Bíblias Slim, que até eu uso uma dessa para trazer nas minhas viagens, que elas são mais finas, elas ocupam menos espaço, mas essas Bíblias acabam sendo de difícil leitura para quem não está acostumado. Então, para você que está começando a ler a Bíblia agora, escolha uma Bíblia com uma letra maior, que a leitura não fique tão cansativa. Procure dicionários bíblicos e se empenhe
busque na internet, tome cuidado com sites na internet, tome cuidado com pessoas dando interpretações na internet. A gente está aí, né, vendo na internet aí pessoas com muitas interpretações esquisitas, para dizer no mínimo, entendeu? Procure pessoas sérias, ouça pastores sérios, pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. Esse é o nosso vídeo de hoje. Tá? Você aprendeu o que é hermenêutica, para que serve a hermenêutica e como usar a hermenêutica. Se você tiver dúvida, você sabe onde me procurar, você sabe onde me achar. Aos meus alunos, muito obrigado. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima, se Deus quiser.